Oficialmente. Então, muito bem-vindas, meninas. Esse é o... Meninas não, eu sempre faço essa correção, porque são meninas, mas eu tenho 2 pais inscritos aqui e eles são super presentes, eles assistem todas as gravações, eles comentam, me mandam mensagem. São pais que eu não conheço pessoalmente, mas eles estão sempre por aqui, estão sempre no grupo, inclusive, também. Como tem bastante gente nova dessa vez, eu vou me reapresentar, porque eu me apresentei lá no primeiro encontro, mas, enfim, refazendo essa parte que eu acho que é super importante, né? Como eu costumo dizer, quando a gente vai comprar algum alimento, assim, a gente olha o rótulo, né, para saber o que tem ali, de onde vem, né, o quem fabricou, que ingredientes que tem ali. Eu acho também muito justo vocês saberem com quem que vocês estão falando aqui do outro lado. Então, eu sou a Vitória, eu tenho 32 anos, eu sou mãe da Clara e da Isabel. A Clara vai fazer 3 anos na semana que vem, a Isabel vai fazer 9 meses na semana que vem. Então, tem um intervalo aí de 2 anos e meio entre elas, mais ou menos. Eu moro na Malásia já há quase 5 anos com o meu marido. Nós viemos para cá por conta do trabalho dele. Ele foi transferido do Brasil para cá, na mesma empresa que ele já trabalhava. E nós viemos para cá achando que ia ser uma coisa temporária, talvez uns 2 anos, assim, porque a gente fala em morar fora, ninguém sonha, né, com vir para a Malásia. Era uma coisa muito longe do nosso muito longe das nossas ambições, assim, né? Quando a gente fala, eu quero morar fora, o pessoal pensa talvez Estados Unidos, Europa, enfim, nós viemos para a Ásia achando que ia ser temporário, mas nós amamos, nós gostamos muito da Malásia, é um país muito bom, muito seguro, um custo de vida bem legal também, faz calor o ano inteiro. Eu não sei quem sabe onde fica a Malásia no mapa, eu não sabia antes de vir para cá, mas a gente fica no Sudeste Asiático, bem na linha do Equador, então aqui é sempre quente, aqui é sempre calor. Esse verão, essa onda de calor que está passando no Brasil agora, aqui é tipo permanente, não muda, aqui todo dia é mais que 30 graus. Aqui é parecido com o clima de Manaus, assim, bem quente e bem... eu sou advogada de formação. Quando eu vim para cá, eu fui trabalhar no mundo corporativo, trabalhei com compliance numa empresa aqui também. Mas depois que a minha primeira filha nasceu, a Clara, eu não voltei da licença maternidade, eu fiquei com ela em casa. E daí foi uma longuíssima jornada até me redescobrir, assim, e foi muito difícil para mim me reencontrar com os meus talentos, porque eu acho que isso deve ser muito comum para muitas outras mães. A gente perde um pouco a referência, né, nosso senso de valor, quando a gente para de ser produtiva no mercado e fica, entre aspas, só em casa. Então, a gente perde um pouco dessa questão assim, eu não estou fazendo nada de útil, não estou produzindo dinheiro, não estou, sei lá, assim, os meus talentos estão só nessa coisa secundária que é a casa. E foi uma longa jornada, e o clube, ele nasce um pouco como desdobramento disso tudo, né, como a fase final dessa catarse, eu acho, que é quando eu me sinto confortável agora, então, no papel de mãe, de dona de casa, né, como fala, que eu abracei isso de verdade, e nos últimos anos, então, eu venho estudando isso e falo, bom, ok, se esse daqui é o meu trabalho, se essa daqui é a minha profissão, então eu vou fazer isso de uma maneira bem mais intencional, bem mais séria, e daí, enfim, o universo foi se abrindo, né? Nos últimos anos eu me formei como doula, como educadora perinatal, agora eu tenho um clube de leitura sobre maternidade, e assim a gente vai se redescobrindo, a gente vai fazendo coisas por nós, vai até desvendando nossos outros talentos. Mas, pulando essas apresentações sobre quem eu sou, que não é uma palestra sobre mim, mas sobre o livro hoje, vamos ao que viemos fazer, né? Vamos ao que nos propusemos, que é falar sobre o livro Crianças Dinamarquesas. Pronto. Acho que agora, então, vamos começar oficialmente. Então, esse daí é o Crianças Dinamarquesas. Ao lado é a autora, a Jéssica, e depois a Iben, a Jéssica, que é americana, que ela é casada com o dinamarquês, mora em Roma, com os filhos Sofia e Sebastian, e o marido.
Ela se especializou na cultura dinamarquesa e desde 2006 ela tem uma marca de joias. Então ela não vive do livro, digamos assim. O livro nasceu quase como um projeto paralelo dela, uma investigação que ela resolveu fazer em parceria com a Iben. A Iben é dinamarquesa, psicoterapeuta e conselheira familiar. Ela tem 25 anos de carreira. Ela é casada, tem 2 filhas adultas, a Ida e a Julie. E no site dela é muito bonita, ela tem uma foto com as filhas, são muito parecidas com ela. Mas eu achei legal, assim, ela incluir as filhas na parte profissional da vida dela, porque, né, nessa faceta profissional, o site dela, né, sobre as terapias dela, os cursos que ela dá, porque, enfim, tem tudo a ver. Então, elas não são, assim, amigas, elas não, assim, tô indo um pouco longe, assim, elas não são amigas íntimas, não é que nasceu, esse projeto do livro não nasceu de uma iniciativa assim, de super amigas ou de super parceiras profissionais, elas acabaram se conhecendo porque a Jéssica, quando estava criando os filhos dela, percebeu que a criação era bem diferente do que ela tinha vivido como americana. Ela cresceu no estado da Flórida, os padrões, né, o modo como ela educava as filhas dela era diferente do modo como o marido dela fazia, e ela foi percebendo isso, e por fim ela se juntou com a Iben para elas, então, estudarem o que estava acontecendo, né, porque ela até conta nas entrevistas que ela se deparou com os estudos sobre felicidade, e ela falou assim, nossa, será que é por isso que eu vejo tantas diferenças, né? Será que esse povo tão feliz tem, de fato, algo a nos ensinar, né? Assim, o fato deles serem tão felizes, será que isso acaba influenciando na criação dos filhos? E o livro já foi traduzido para 32 idiomas. Eu gosto sempre de trazer isso, de trazer as outras capas e de trazer os outros títulos para a gente ver um pouco além daquilo que está óbvio, né? A gente vê o que o livro nos diz sem nos dizer. Por que foi escolhida essas palavras, por que foram escolhidos esses elementos da capa, né? Essas ilustrações. Então, a gente vai ver um pouco mais na frente, por exemplo, o título em espanhol é Como Criar Ninhos Felizes, né? Que é completamente diferente do título em português, que é o Crianças Dinamarquesas. O título em italiano, ele fala, é o método dinamarquês de criar crianças felizes. Então, para a gente ver, assim, elementos comuns e elementos diferentes. Foi traduzido para 32 idiomas, está no mundo inteiro. Ele foi publicado pela primeira vez em 2014, então é um livro aí que já tem quase 10 anos, só que com um porém. Essa é a data de publicação oficial pela editora, porque o livro, na verdade, nasceu alguns anos antes, como uma publicação independente, publicada pelas autoras, e ele vendeu 10 mil cópias no primeiro ano. Então, elas fizeram uma iniciativa delas, quase como um projeto, um artigo científico, assim, elas escreveram o livro e começaram a distribuir informalmente, e no boca a boca foi um sucesso e chamou a atenção de uma editora, e aí, enfim, em 2014, ele foi publicado. O subtítulo do livro, ele fala assim, o que as pessoas mais felizes do mundo sabem sobre criar filhos confiantes e capazes. E a gente tem que perceber aqui uma sutileza, que ele fala assim, as pessoas mais felizes, né? As pessoas que criam os filhos, ou seja, os pais. Então, ela não está falando, não é um livro sobre as crianças mais felizes do mundo, mas sim um livro sobre o que os pais, esses adultos desse país que é sempre feliz, fazem para criar os seus filhos. Então, essa é a tônica que o livro vai dar. Não é assim, como criar crianças nunca tristes, assim, é o que nós, como pais, podemos fazer. E eu vou chamar a atenção, vou fazer um recorte específico dessa questão das capas. Essa imagem aí Temos 4 livros aqui. Na esquerda, o primeiro é a edição do Reino Unido, The Danish Way of Parenting, esse é o título do livro em inglês. Em seguida, o livro em português de Portugal, Pais à Maneira Dinamarquesa, depois o Crianças Dinamarquesas, que é o publicado no Brasil, que é o que a gente conhece, e depois o Danish Way of Parenting, com esse coraçãozinho, que foi o que foi publicado nos Estados Unidos. E o que me chama a atenção principal nisso? Principalmente no título em português.
que o foco aqui tá nas crianças. Ele fala crianças dinamarquesas. Mas se você olhar para os outros títulos, The Danish Way of Parenting, o jeito dinamarquês de ser pai e mãe, né? De parenting é ser pai e mãe. Então, o foco do livro, assim como estava no subtítulo, que o subtítulo já nos dava essa dica, o foco do livro está na posição do pai e da mãe, não tanto na posição das crianças, que é um pouco como o título do Brasil nos leva a imaginar. Tanto é assim que no título em Portugal é Pais à Maneira Dinamarquesa. Então, o que a gente vê, uma diferença sutil aqui, que é, na versão brasileira, o foco está nas crianças, aparentemente, a julgar pela tradução, e nas outras, o foco é nos pais, na forma como os pais se comportam em relação às crianças. Eu já vou, um pouco mais à frente, eu vou entrar mais a fundo nessa questão da tradução, porque ela vai influenciar no modo como a gente vai fazer a apresentação aqui, mas eu queria observar antes essa questão dos elementos da capa, que é a bicicleta e esse coração, que na verdade é um coração feito de Lego. A gente observa que nas edições europeias o destaque está muito na bicicleta. E na edição das Américas aqui o enfoque, a imagem utilizada é o coração de Lego, né? Esses dois elementos, a bicicleta e o Lego, eles são praticamente patrimônios da Dinamarca, assim, porque a Dinamarca reveza com a Holanda o título de país com mais bicicletas e mais ciclistas no mundo, e o Lego, que é uma criação dinamarquesa também, e é o que é uma gigante dos brinquedos e acaba levando o nome da Dinamarca para o mundo inteiro. É quase como, né, guardadas as devidas proporções, é quase como a nossa Havaiana, assim. O Lego e a bicicleta é a Dinamarca tipo exportação. É exatamente o que a gente faz com as Havaianas. E aqui eu estou trazendo isso de forma bem destacada, isso que parece muito superficial, e talvez você esteja querendo mergulhar direto no livro, mas é porque eu acho que esses dois elementos, eles sintetizam muito o pensamento e o estilo o pensamento e estilo de vida dinamarquês, e eu vou explicar por quê. Essa daqui é uma cena muito comum na Dinamarca. A mãe levando os filhos para cima e para baixo na bicicleta, nessa espécie de carriolinha, assim, nesse vagãozinho das crianças aí na frente. Então, assim, bicicleta, meio de transporte acessível, disponível a todos, não é caro, pouquíssimo impacto ambiental. A Dinamarca tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente. E você vê que o jeito como eles acabam levando as crianças aí é um jeito de levar a família que não exige muitos acessórios, não exige uma estrutura muito grande, não exige muitos cacarecos, assim. Eu, quando vejo isso, eu comparo com a minha logística de colocar as minhas filhas no carro, que tem a cadeirinha, aí põe a outra, e o cinto de uma que fecha diferente do cinto da outra, e levanta, e põe aqui, e não quer pôr o cinto, e passa o braço. Imagina se eu tivesse uma bike dessa, uma cadeirinha que põe uma aqui, põe uma ali, e tá tudo certo. Eu imagino que deve ter um cinto de segurança, mas assim, me parece extremamente mais prático do que o meu estilo de tira e põe de cadeirinha, que dá um trabalhão. E uma questão que foi uma escolha proposital aqui, que se você prestar atenção, essa cena, ela tem em todas elas a mesma mulher e as mesmas crianças. Isso foi uma escolha deliberada minha, porque essa moça que está pedalando a bicicleta é ninguém mais, ninguém menos que a princesa Mary da Dinamarca. Ela é uma australiana que casou com o príncipe Frederick, que é o herdeiro ao trono dinamarquês. Então ela é uma plebeia que casou com o futuro rei, né? Ela é basicamente assim a princesa Kate casada com o William, ou para os mais antigos ela é tipo a Lady Di da Dinamarca, né? A plebeia que casou com o príncipe. E por que eu estou trazendo isso, além da fofoca, né? Que imagina você sendo um dinamarquês, como essa cena não é forte para você, né? A princesa levando os seus filhos para a escola de bicicleta, da mesma forma como você faz, da mesma forma como qualquer outro pai e mãe também faz isso. E ok, que tem algumas fotos que eu vi dela pedalando com as crianças, que tem um segurança pedalando um pouquinho atrás, ou algumas que tem até uma caminhonete mais ali no canto, fazendo a escolta. Mas ainda assim, né? Ela
tá levando as crianças dela para a escola, tá pedalando no meio da neve, com uma jaquetona, como qualquer outra pessoa. É a imagem de uma líder, né? É uma imagem de alguém da nobreza, uma imagem de alguém rica, assim, que tem todos os privilégios e todos os motivos para viver encastelada, presa numa bolha, mas ela escolhe estar no meio do povo, vivendo uma vida comum, vivendo uma vida simples. Então, para mim, a bicicleta, além de ser um símbolo nacional, ela não é só um símbolo nacional só porque as pessoas pedalam muito na Dinamarca, mas é um exemplo concreto da mentalidade do povo dinamarquês, porque é um povo que valoriza uma vida descomplicada, uma vida simples, que vê valor no ordinário, no cotidiano. Você vê que assim, até mesmo a bicicleta é adaptada para as crianças, então é um povo que valoriza a família, né, que inventa engenhocas para acomodar todo mundo, para que todo mundo possa se deslocar. Eu fiquei pensando, a gente tem aqui em casa a cadeirinha na bicicleta com as meninas, mas é aquela cadeirinha que vai atrás, que, apesar de tudo, apesar de acomodar as crianças, ela é muito mais uma adaptação para as crianças caberem na minha bicicleta de adulto. Enquanto que essa daí, na verdade, não, é uma bicicleta para a família, né? Quase que o carro da família, esse daí. Então, isso para mim é um testamento claro de que o dinamarquês vive uma vida sem complicações. E, em seguida, agora sobre o Lego, que é o outro ícone que também é muito utilizado, até na capa, eu acho que é em sueco, que a capa é um Lego, é uma peça de Lego amarela, só. O Lego, ele é uma empresa dinamarquesa, uma criação dinamarquesa, e esse nome da marca Lego, ele deriva das palavras em dinamarquês Legot, que significa play well em inglês, ou brincar bem. Então, esse é o espírito da marca. E eu tirei esse trecho que eu destaquei aqui, eu até te coloquei o print screen aqui, de um trecho que eu tirei do site oficial da Lego, onde eles falam, na página que eles falam sobre os valores da empresa, que traduzido livre, né, em tradução livre, ele fala assim: ao criar experiências divertidas inspiradas no nosso exclusivo sistema de construção, que combina lógica e raciocínio com diversão e imaginação, preparamos aprendizes brincantes para a vida inteira. E o que eu quero destacar aqui é esse trecho aqui. É a combinação de lógica e raciocínio com diversão e imaginação. É uma filosofia que a gente vai ver muito ao longo do livro, porque é a síntese da vida dos dinamarqueses, né? É uma filosofia muito baseada no bom senso, que gosta muito e valoriza muito o conhecimento formal, nesse aspecto mais material, do mundo real, mas que também é muito forte no outro aspecto, da diversão, do brincar, da imaginação, do criar, do explorar, do estar ao ar livre, né, de fazer experiências. Então faz muito sentido que o coração de Lego tenha sido um elemento escolhido para estar na capa do livro, porque ele resume muitas coisas em uma imagem só. Porque o Lego é mesmo um símbolo nacional, não só pela dimensão da empresa, que eu não preciso nem explicar, porque a Lego é gigante, né, um brinquedo muito difundido, mas também, e acho que principalmente, por tudo que ele representa em questões culturais, né? É uma empresa que traz no nome a questão do brincar, que valoriza a engenhosidade no brincar. Apesar do Lego ter todas as... Hoje em dia tem, né? As pessoinhas, tem os acessórios que já significam alguma coisa, né? Tem as caixinhas, os carrinhos, os tarará, tarará, mas ele é muito do... você quer um carro? Então vem aqui montar com essas 500 peças o seu carro, né? Vamos criar, né? Você pode montar um carro ou você pode montar um avião com as mesmas peças. Eu acho que não é uma coisa a ser desconsiderada quando a gente está pensando em entender a cabeça dinamarquesa para a gente poder mergulhar no livro. E o que eu tinha falado agora há pouco sobre a questão da tradução, em inglês, o livro todo, para quem leu, vai saber que ele usa um acrônimo para passar as ideias. Então, em português, ele vai falar do acrônimo FILHOS, né? Que é farra, integridade, linguagem, humanidade, opressão zero e socialização. Isso, cada letra dessa é um valor da criação dinamarquesa que as autoras elas vão explorar. Em inglês, esse acrônimo é parent, então a gente já tem essa diferença
óbvia de que a versão em inglês, a versão original, portanto, como as autoras quiseram escrever o livro, ela dá esse foco nos pais. Os pais à moda dinamarquesa, e não as crianças dinamarquesas, né? Não são os filhos que vão virar dinamarqueses, é o que nós podemos aprender com os pais dinamarqueses. Então, apesar de ter alguma similaridade, né, nos conceitos, na tradução, nem tudo funciona. Então, a tradução em inglês é autenticidade, e quando vai para o português vira integridade. Depois, ela vai falar sobre humanidade, mas em inglês é empatia, não é humanidade. Quando ela fala de togetherness, né, que é o estar junto, é passar tempo junto, em português ela vai falar que é o socialização, que não necessariamente está errado, mas não é exatamente essa a ideia do livro. E daí, o que eu fiquei pensando? Falei, bom, eu acho que essa é uma adaptação para a tradução, né? Porque como que a gente vai criar esse acrônimo de parent para o português? Eu acho que foi por isso, então, que eles mudaram de parent para filho. E me deu uns 5 minutos e eu fui olhar a versão em Portugal. E Portugal usa o mesmo acrônimo, parent, só que com palavras em português, com exceção do play. Então, em Portugal, apesar do título ser em português, o livro ser em português, o acrônimo, a ideia principal, que é de paz, permanece. E é a partir desse ponto de vista que eles vão explicar todos esses princípios. Então, o que no Brasil a gente colocou como farra, que é o brincar, em Portugal eles mantiveram o play. E daí eu falei, bom, eu acho que esse talvez seria o meu principal ponto de dificuldade, né? Como que eu traduziria play, né? Que palavra eu usaria em português que pudesse ser o P? Eu fiquei pensando em várias. A única que eu achei que caberia nesse contexto seria passatempo. Mas eu não sei se ela passa a mesma ideia de brincar. Mas, enfim, com exceção dessa, a versão de Portugal faz uma tradução muito mais apurada, né? Então, ela vai falar de autenticidade, que é o authenticity, ela vai falar de reenquadramento, que é o reframing, empatia, a questão que a gente fala em português do opressão zero, eu acho que é uma escolha de palavras muito forte. E em Portugal, eles traduziram o no ultimatums para nada de ultimatos, que é literal. E também o togetherness, que eu falei, que é essa questão da socialização, eles traduziram para tempo juntos. Então, para a gente conseguir manter essa ideia principal do livro, que é o foco nos pais e não tanto nos filhos, eu vou usar na nossa explicação o acrônimo de português de Portugal. Então, a gente não vai falar de farra, integridade, linguagem, humanidade. A gente vai falar de brincadeira, né? Autenticidade, reenquadramento, empatia. E, a título de curiosidade, eu não vou explicar e não espero que ninguém leia isso daqui na tela pequena do celular, mas vai ficar aqui na gravação para quem quiser pausar na hora que estiver assistindo ou para quem quiser dar um print screen aqui. Esse daqui é o trecho que eu retirei do e-book, né, do Kindle, de cada uma das versões, para vocês verem, de fato, a descrição que as autoras vão dar em cada uma das línguas, né? Então, o acrônimo parent, como que elas vão escrever em inglês, depois como que elas vão explicar isso no português de Portugal, e como isso foi traduzido para filhos na versão brasileira. Então, feito esse panorama geral, da gente entender de onde veio o livro, quem escreveu, como escreveu, qual que é o público, qual que é o contexto social, qual é a sociedade que a gente está estudando aqui. Vamos, então, de fato, para a questão do livro. Eu vi aqui, eu não sei, está escrito só iPhone, mas está escrito, comprei nos Estados Unidos e recebi a capa igual do Reino Unido. É uma questão de distribuição, é uma questão de editoras que elas acabam espalhando o estoque delas no mundo inteiro. Eu aqui, eu ganhei não, eu comprei também a versão disponível para mim em estoque na livraria, era essa daqui, que é a versão do Reino Unido, mas tinha lá também, se eu quisesse, eu poderia encomendar a versão dos Estados Unidos.
eu acho que é uma questão muito mais de acordo comercial das livrarias com os distribuidores e as editoras do que, de fato, uma restrição territorial. Então, super possível você estar nos Estados Unidos e acabar recebendo o livro da Inglaterra. Mas, enfim, vamos direto agora, de fato, mergulhar no conteúdo do livro. E antes dela falar dos 6 pontos, né, do Parent, ela fala das tais configurações padrão. Que ela fala assim, eu ouvi uma entrevista com ela que ela fala que ela foi muito criticada, em alguma medida, porque o tom do livro parece, às vezes, que ela está falando mal dos Estados Unidos e falando que a Dinamarca é maravilhosa. Então, eu acho que faz sentido ela fazer essa ressalva, que ela diz assim, todos nós temos as nossas configurações padrão, que são as nossas inclinações naturais, que é o modo como a gente vai responder no automático as coisas. Então, quando a gente se depara com alguma situação, o modo como a gente vai reagir àquela situação como se diz, já está em nós, né? A gente tem algumas programações para reagir de determinada maneira. Isso vale para tudo. Então, talvez uma pessoa, quando alguém fura a fila dela ou quando corta ela no trânsito, talvez alguém tenha uma reação um pouco mais comedida, falar, nossa, olha que sacanagem e tal. E tem gente que não, que já é mais explosivo e xinga e abaixa o vidro e aponta o dedo. Então, todos nós temos formas de reagir a situações e temos maneiras também que já estão em nós, que já estão enraizadas em nós, de como a gente vai se portar diante da vida. Então, tem pessoas que são mais organizadas, tem pessoas que são mais bagunceiras, tem pessoas que são mais do dia, pessoas que são mais da noite, pessoas que preferem o tempo mais quente, outras pessoas preferem o tempo frio. Então, todos nós já temos digamos, o nosso Windows formatado, assim, né? Nós temos a nossa pré-programação. E a gente tende a pensar que esse é o jeito certo de fazer as coisas, porque é o que a gente é familiarizado, é a cultura que a gente cresceu, é a família que a gente cresceu, são valores que já estão em você, você pela repetição já tem isso muito bem construído em você ao longo dos anos, você sempre se comportou dessa forma, então, portanto, para você é muito natural se comportar desse jeito. E o que ela vai falar aqui, que é de propósito que eu coloquei essa imagem da moça que sobe a escada com um gigante, um binóculo enorme, que ela fala das tais novas lentes. No livro ela usa a ideia de óculos, né? Colocar um óculos novo. Mas aqui eu usei o binóculo porque eu acho que a gente, de fato, precisa ter essa visão magnificada aqui, essa visão um pouco mais focada de colocar novas lentes, e as novas lentes que ela fala a gente se despir das nossas pré-concepções e pegar as lentes dinamarquesas de ver o mundo, né? Então, tá falando, não é que eu tô dizendo que o jeito como os americanos fazem, ou aqui, para o nosso caso, o jeito como os brasileiros fazem, ou o jeito como eu costumo fazer, ou como a minha família, a minha comunidade faz, não é que nós estamos errados, é que agora nós vamos pegar novas lentes para ver o mundo de uma outra forma. E talvez essa outra forma faça mais sentido. Sim ou não, né? Pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos ver o mundo através dessas lentes. E o que ela vai falar é que o dinamarquês, a visão dinamarquesa da vida, ela é muito dessa de... desculpa. O que ela vai falar das novas lentes é que quando a gente troca as nossas lentes, a gente é obrigado a tomar consciência de si, das nossas decisões, das nossas ações e reações, né? A gente vai ser obrigado a se confrontar, a gente vai ser obrigado a comparar o nosso estilo de vida a um outro, e a gente vai ter que colocar em xeque aquilo ali, colocar na balança e falar, putz, isso aqui tá errado, isso aqui não tá. Então, quando a gente faz esse exercício de querer... de trocar as lentes, eu não consigo pensar numa analogia melhor, mas a gente é obrigado a tomar consciência do modo como a gente se comporta. E ela vai falar, eu ouvi também numa entrevista com ela, que ela acha que a criação dinamarquesa é a arte do bom senso, né?
Então, quando a gente troca as nossas lentes, a gente vai acabar vendo através dessas lentes daqui, que ela vai falar que é uma criação muito pé no chão, é muito sem firula, é muito óbvio, assim, muito respeitando a própria natureza das pessoas e das crianças e da assim, da sociedade como um todo, assim, ela fala que é muito quando a gente lê o livro, a gente fala, nossa, é óbvio, nossa, faz total sentido. E eu falei isso também quando a gente falou do Arte Perdida de Educar, né? Que eu falei que a tradução do livro poderia ser o óbvio precisa ser dito. Eu acho que aqui tem muitas similaridades, tanto com a Arte Perdida de Educar, quanto com o Crianças Francesas Não Fazem Manha. Esse é um exercício bom da gente ler vários livros, que a gente começa a ver onde que o discurso se sobrepõe, né? Onde que as coisas começam a fazer sentido, né? Quando a gente vê muita repetição da mesma coisa, fica difícil de ignorar. Então, quando eles falam assim, você precisa tomar cuidado com o jeito como você fala com os seus filhos. Você lê isso num livro, lê no outro, você fala, bom, eu acho que eu sou obrigada a me inteirar dessa situação aqui. Então é isso, vamos colocar agora as nossas novas lentes, né? Vamos subir aqui nessa escada, vamos observar o que a Dinamarca sabe fazer. Então, a primeira letra do acrônimo é parent, é play. Na minha tradução, se eu fosse escolher, eu teria colocado passatempo, mas eu não vou fazer isso, eu vou seguir a regra dos portugueses. Então, o que ela vai falar sobre o brincar? Ela vai falar que muitas vezes, para nós como pais, a medida do sucesso está nas coisas que as crianças aprendem, no sucesso acadêmico ou nas habilidades atléticas. Então, para nós, e nós aqui, acho que até em lato senso, tá? Não é só nós como pais, é nós como educadores, nós como avós, como parentes, assim, né? Nós como adultos, o sucesso ele está em algo tangível, algo que possa ser mensurado. Então, você quer ver o boletim com nota boa, quer ver a criança passando de ano, nota azul, você quer ver as medalhas no campeonato, você quer ver a criança no pódio, você quer, assim, ver aquele trabalho bonito, aquela cartolina bem feita, caprichada. Acho que nem fazem mais cartolina hoje em dia, né? Eu não sei se é tudo no tablet. Mas, enfim, quando a gente vê essas coisas materiais, é isso faz a gente se sentir bons pais. Então, até quando eu mando a minha filha para aula de balé, que ela põe a roupinha com o tutu, com a meia calça e tal, aquilo ali está materializado para mim. Mas para as crianças, isso não necessariamente significa aprendizado, né? Para nós, as crianças estão aprendendo, porque a gente está vendo todas aquelas coisas ali, mas para as crianças, a forma como elas aprendem verdadeiramente é brincando. Para as crianças, brincar é coisa séria. Esse é o trabalho das crianças, né? Do mesmo jeito que a gente acorda de manhã, se troca e vai cumprir as nossas obrigações, as obrigações da criança são puramente brincar. E o que acontece, que eu acho que é a tragédia do nosso tempo, e ela fala isso no livro, é que o número de horas que as crianças brincam foi caindo drasticamente ao longo dos anos, né? E não por acaso, os diagnósticos de ansiedade, depressão e déficit de atenção aumentaram também. E daí elas colocam essa pergunta no livro: será que nós estamos prejudicando os nossos filhos sem saber? Será que, né, à medida que a gente estimula eles a fazerem todas essas coisas, porque a gente acha que está fazendo pelo bem deles, na verdade a gente está prejudicando? Porque a nossa preocupação é válida, né? Porque, assim, de fato, brincar é divertido, mas será que brincar está ensinando algo para os nossos filhos? A gente fica preocupado que não quer deixar a criança à toa, quer estimular, quer garantir que o que ela está fazendo ali é, de fato, alguma coisa útil, né? Que a gente está fazendo o cérebro dela se desenvolver. Mas será que a gente está fazendo isso da maneira errada? E elas vão responder isso para a gente no livro, quando elas mostram que brincar não é passar o tempo à toa, que o brincar, de fato, ensina muitas coisas. Elas vão falar, por exemplo, que brincar ensina a criança a ser menos ansiosa, mais resiliente, e ela fala que essas são duas características que vão ser muito, muito importantes para a criança, né? Então, não basta você aprender, não basta a criança aprender a ler, escrever, contar o ABC e tal, contar os números, dizer o ABC, isso é muito importante para o mundo, né, para a vida dela em sociedade, mas essas outras habilidades também são igualmente importantes. Inclusive, elas contam que existia uma política na Dinamarca até alguns anos atrás, que era uma proibição de ensino formal das crianças até os 7 anos, porque eles acreditam que as crianças devem, antes de mais nada, ser criança, e isso passa inevitavelmente por brincar.
Então, a escolarização, ela era não é a vida na escola, tá? Mas é assim, essa preocupação com o ensino informal, o ensino formal, de passar tarefa e ter apostila, tarará, que ela era proibida antes dos 7 anos. Porque a educação dinamarquesa, ela tem muita ênfase na criança como um todo, e ela vai trabalhar muito essas habilidades como socialização, autonomia, coesão, democracia também, ela fala no livro, autoestima, porque elas vão falar da tal life skills, né, as habilidades de vida. Ela fala que as crianças têm que se desenvolver também nessas habilidades sociais e não só nas habilidades profissionais, essas habilidades que a gente vê a aplicação prática delas, né? E isso faz muito sentido se a gente parar para pensar. Inclusive, eu estava vendo coisas sobre inteligência artificial ontem. Como mudou, assim, o advento do chat GPT tem, tipo, 1 ano quase. São coisas muito novas e já mudaram muito o modo como a gente trabalha, o modo como a gente vive. Tem inteligência artificial para criar imagem, por exemplo, imagens inéditas. Então, quando a nossa preocupação, que é válida, que a gente quer que os nossos filhos aprendam coisas que vão ser úteis lá na frente, a gente tem que ter cuidado para as coisas não serem práticas demais, porque a profissão que os nossos filhos vão ter provavelmente nem existem ainda, né? Pensa, ó, eu me formei na faculdade em 2015, então faz 8 anos. 8 anos atrás, então eu já era adulta, já trabalhava, tinha um diploma. 8 anos atrás, a gente nem falava de inteligência artificial, né? 8 anos atrás, o Instagram não era grande como é. TikTok nem existia, era Musical.ly ainda, era outra coisa. Então, assim, olha como o mundo mudou, né? Em uma década. Agora, pensa que para os nossos filhos entrarem no mercado de trabalho, talvez tenha gente aqui que tem criança mais velha, mas ok, vai demorar o quê? Pelo menos 10 anos. Na próxima década, essas preocupações que a gente tem agora, com talvez, vou chutar aqui, tá? Mas enfim, papo de comadre aqui. Mas, por exemplo, essas preocupações que a gente tem com programação, talvez, quero que minha criança aprenda a programação. Será que a inteligência artificial não vai fazer programação para as crianças? E a gente não poderia estar fazendo os nossos filhos desenvolverem outras habilidades que uma máquina não vai poder substituir? Então, criatividade não pode ser substituída pela máquina, né? Empatia, um abraço, assim, sabe? Essas coisas que são muito humanas, a gente tem mesmo que estimular nas crianças, né? E ter talvez tirar o pé do acelerador dessas grandes preocupações acadêmicas e tudo mais. Porque, de fato, o que vai permanecer existindo são as nossas habilidades de se relacionar, de regular as nossas emoções, e ela até vai comentar no livro, ela cita um estudo que fala da idade com que as crianças aprendem a ler. Então, ela fala que as crianças que aprendem a ler muito cedo, né, que são estimuladas, tem que aprender a ler muito cedo e tal, elas, de fato, vão ter uma habilidade na leitura e na escrita, uma habilidade inicial maior. Mas que, com o passar do tempo, isso vai se igualar, porque as outras crianças, elas vão chegar no mesmo nível que elas. E, no longo prazo, tanto a criança que aprendeu a ler cedo, quanto a criança que aprendeu a ler tarde, elas vão seguir no mesmo compasso, elas vão seguir lado a lado. Então, elas vão saber ler com a mesma proficiência, ela fala no livro. Então, assim, legal que ela aprendeu mais cedo, ok, ela tem mais tempo aí de exposição a isso, mas a qual custo, né? Porque, às vezes, insistir muito para que a criança aprenda, né? A gente ficar reforçando essa questão, às vezes acaba desgastando. E ela vai falar no livro também que essas crianças que foram muito estimuladas a aprender, né, a ter o ensino formal desde muito cedo, no longo prazo elas vão demonstrar menores níveis de autoestima e maior nível de ansiedade. E ela vai apontar também no livro que a brincadeira, o brincar, ele ajuda a criança a lidar com o estresse. Porque ela até dá um exemplo que na minha anotação do livro, tá escrito, eu fiz uma anotação assim, minhas gatas fazem isso também, que ela fala ela fala sobre como a brincadeira simula conflito e cooperação. E ela dá os exemplos dos animais, que não sei quem tem, mas acho que todo mundo já viu cachorro brincando, né? Gato brincando junto. Ele tem uma hora, um tá mordendo o outro, daí o jogo vira, daí o outro vai morder o um. E eles ficam lá, uma hora um é a caça, o outro é o caçador, né? Então tem horas que um tá na posição do ataque, o outro tá na posição de defesa.
E então, ela traz esse exemplo para as crianças e ela fala: as crianças, elas vão passar por isso na brincadeira também, porque o brincar é uma simulação do mundo, é um ensaio para situações que a criança vai viver ao longo da vida. Então, ela tem que aprender a lidar com essa posição de ter raiva, né, de ataque, mas também com a posição de ter medo, de ser atacado. Ela vai falar sobre habilidade de negociação. Não, vamos fazer isso agora, e se a gente fizer assim desse jeito, e se você me der o seu brinquedo, eu te dou o meu. E ela vai falar: quanto mais as crianças brincam, mais ensaio para esse mundo real elas vão ter, mais elas vão desenvolver essas habilidades de resiliência e adaptabilidade, porque elas também, inclusive, vão ser expostas a diferentes pessoas com diferentes personalidades, outras crianças com outras criações, com outras prioridades, né? Então, ela vai falar bastante disso. Então, aí ela dá dicas depois sobre como a gente vai estimular a brincadeira nas crianças. E ela fala bastante do brincar livre, que tem tudo a ver com a questão do Lego que eu falei agora há pouco, né? Que não é um brinquedo que vem, via de regra, pronto para brincar, né? Então ele não te diz, esse aqui vai aqui, esse bonequinho só faz isso. Então ela fala: deixa a criança brincar com brinquedos que são genéricos, deixa a criança brincar sozinha, deixa ela combinar as coisas do jeito que ela quiser. Se você colocar tinta, papel, lápis, as coisas para a criança, não fica interferindo, não tenta ensinar como faz, deixa a criança explorar. Ela fala assim: quando os adultos se envolvem na brincadeira das crianças, a gente quer ensinar a regra, quer ensinar a estrutura do jogo, tal, mas às vezes se a gente deixa as crianças ali sozinhas, elas mesmas vão se ordenar ali no microcosmos delas e vão fazer aquilo ali fazer sentido, porque elas querem fazer naquele momento. E ela dá uma dica que eu acho que é muito legal e eu fiz questão de colocar aqui na apresentação, que ela fala sobre misturar as idades, porque ela fala que os pequenos, eles vão aprender com os mais velhos, e os mais velhos, eles vão aprender ensinando os pequenos. E quando eu falo dessa questão de ser da brincadeira ser a simulação do mundo, ela fala que quando você coloca crianças de diferentes idades, você vai alternando, assim, as crianças mais velhas, elas estão tanto nessa posição de ser a estrela, de ser o mestre ali daquela situação, porque as crianças mais novas geralmente olham com admiração para os mais velhos, e os mais novos, eles aprendem a cooperar, porque eles entendem que eles ali são, entre aspas, o elo fraco, né? Então, eles precisam ali dançar um pouco conforme a música para conseguir brincar, que eles vão precisar de ajuda e tudo mais. E conforme as crianças menores vão crescendo, elas vão fazendo essa transição para o mundo dos mais velhos, né? Então, com o tempo, elas vão ser as estrelas e vão trocar de posição e vão ensinar os mais novos também. Então, eu acho que essa é uma, é uma dica muito boa de misturar as idades. Eu vejo na prática aqui com as minhas filhas e funciona super. E tem até uma coisa que ela comenta no livro, que não veio para apresentação, mas ela fala de uma outra empresa dinamarquesa muito famosa, chama Compan, que é uma empresa especializada em playgrounds. Eu até olhei no site e convido, se vocês quiserem fazer a mesma coisa, ver o tipo de brinquedo que eles criam, né? Então é muito assim, como se fosse um brinquedão gigante, né? Eles fazem tudo, desde escorregador tradicional, mas eles fazem uns negócios que são meio circuito, assim, meio quase arvorismo, então tem muita coisa de escalada, tem muita coisa de passar por meio dos elásticos, são uns elásticos trançados, assim. Isso diz muito sobre o modo como os dinamarqueses veem a brincadeira. Então, a brincadeira que ela é desafiadora, mas não é um desafio que é provocado, é um desafio natural. A estrutura está ali, né? Você vai ter que, então, vencer esses obstáculos. Não tem cores muito chamativas, então a maioria dos brinquedos assim, são de madeira, eles se confundem com a paisagem. Ela vai falar bastante disso também no livro, de deixar a criança ir para fora, brincar no jardim, né? Brincar com graveto, brincar com folha, brincar com água. Então, como a gente vê nesses grandes exemplos, assim, o estilo de vida materializado, né? O estilo de vida virou negócio, virou uma grande corporação, mas a essência permanece ali. Então, se quem quiser procurar, chama Compan, com K, K-O-M-P-A-N, Compan. O segundo ponto que ela vai falar do acrônimo PARENT é a autenticidade, que em português não lembro agora. Desculpa. Eu fiquei tão focada no parent que esqueci o outro.
Mas quando ela vai falar de autenticidade, primeiro ela vai introduzir esse conceito dizendo que os filmes dinamarqueses têm um final triste. Ela fala que muitos filmes, assim, tá se encaminhando para o final e ela vê que aquele problema, aquele drama não tá se resolvendo. E é isso, e às vezes o filme acaba, cena de chuva, porta fechada, tudo escuro, e pronto, os créditos começam a subir e acabou. E ela fala, nossa, mas como que esse povo pode ser tão feliz, né? Como eles estão em primeiro lugar de felicidade no mundo, se eles veem coisas tão tristes? E ela até dá o exemplo do Hans Christian Andersen, que ele é autor de contos de fadas originais, né? Muito famoso. O mais famoso deles é o Pequena Sereia, ele é o autor original da Pequena Sereia. E na versão original, não da Disney, o Pequena Sereia tem um fim trágico. Na versão da Disney, então, tem um final feliz, que é ela fica com o príncipe e felizes para sempre, mas na versão original é uma história bem mais sombria. O príncipe se casa com outra pessoa e ela tem uma maldição que se o príncipe causar com outra pessoa, ela vai morrer no dia seguinte, então ela tenta matar o príncipe, ela não consegue, aí ela se mata, se joga no mar e vira espuma do mar. É tipo, compara a Pequena Sereia da Disney com a Pequena Sereia dinamarquesa, assim, não tem nada a ver. Mas o que ela vai chegar, o argumento que ela está construindo aqui não é a autenticidade de personalidade, né? Mas ela vai falar da autenticidade emocional, de ser verdadeiro com os sentimentos, né? Então, ela vai falar que nós temos que permitir os finais tristes para os nossos filhos. As crianças têm que ter contato com as emoções negativas e elas têm que viver essas emoções, elas têm que ler histórias que tenham finais tristes, que tenham situações desafiadoras, para que elas cresçam, ela fala, com foco na honestidade emocional e não na perfeição, né? Então não é, eu tenho que ser feliz o tempo inteiro. Não, entender que, de fato, às vezes eu tô triste e faz parte. Às vezes acontecem tragédias na minha vida e é o ciclo da vida, né? E ela fala que nós precisamos modelar para os nossos filhos essa habilidade, assim. Então, os nossos filhos, eles precisam enxergar em nós que, às vezes, a gente fica triste também, que às vezes a gente fica frustrado, porque o modo como eles vão reagir a isso, o modo como eles vão desenvolver o repertório emocional deles, passa muito pela forma como nós vamos ensinar eles a viverem tudo isso, né? A gente tem que se mostrar para eles que tudo bem e faz parte sentir todas as emoções. E tem um exemplo perfeito disso que a minha amiga me deu essa semana, que ela estava contando que o filho dela largou a chupeta, e ele ficou muito triste. Ele quis largar a chupeta, mas depois ele foi tendo aquela recaída, assim, da chupeta, e ela falou, não vou ceder, e que ele estava chorando, estava lá se lamentando, e ela explicou para ele, ela falou assim, filho, você deixou a chupeta porque você está crescendo, e crescer é difícil, crescer tem coisas boas, né, vai te trazer muitas coisas boas, mas, né, deixar aquele bebezinho é duro, é duro. Então, que bonito isso, né? Que verdade que é essa? Porque ela tá falando, ela não tá só focada, não, mas você é grandão agora, você pode fazer isso, 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 aquilo. Ela tá honrando o sentimento daquela criança e tá dizendo para ele exatamente o que tá acontecendo. Crescer é difícil. Crescer não é fácil. Ah, integridade, a Erika me falou. O I é integridade. Que faz algum sentido também, tá? Integridade emocional, né? Ser verdadeiro com tudo aquilo que está acontecendo. Eu não acho que está de todo errado. Mas, enfim, trazer para a criança essa realidade das nossas emoções e das situações. E ela fala para a gente tomar cuidado também com os elogios, porque ela fala que o dinamarquês ele é muito humilde, né? Humilde no sentido de entender esses altos e baixos da vida, né? E ele entender que ele não tem que estar sempre lá na crista da onda, mas que de fato as coisas ruins vão acontecer. E quando ela fala do elogiar o processo e não o resultado, é isso. Não é só elogiar, nossa, filho, que maravilhoso esse projeto que você fez, mas elogiar a construção da habilidade. Né? Ela vai falar assim, tem que elogiar a construção da habilidade ao invés de dizer para a criança que ela já é uma mestre naquela habilidade, né? Então, combinando essas duas coisas significa dizer assim, ó, você está fazendo, né, você está indo mal na escola, você não está conseguindo desenvolver tal habilidade, você não está conseguindo fazer isso, mas vamos lá, isso é uma coisa a ser construída, é normal, nem todo mundo começa
sendo super bom, são coisas que são construídas. Eu lembrei agora de um exemplo, muitos anos atrás, nós tínhamos um grupo de amigos que eram todos casais, né? Eram casais amigos. E a maioria dos casais já namorava na época há muitos anos, assim, namorava, sei lá, uns 2, 3 anos, alguns já eram noivos e tal. E um casal era recém-formado, eles estavam, acho que há 3 meses juntos. E uma vez a gente falou, vamos sair todo mundo no sábado, vamos fazer tal coisa. E esse outro casal falou assim, a gente não pode, porque a gente vai sair, porque a gente vai jantar, porque a gente vai comemorar 3 meses de namoro. E todo mundo deu risada, assim, achou bonitinho, falou, nossa, assim, a paixão do começo, tal, que bonitinho, nossa, 3 meses, nossa, quanto tempo faz que eu não comemoro aniversário de namoro e tal. E esse meu amigo, ele virou pra roda e falou assim, mas escuta, vocês começaram a namorar já com 1 ano de namoro? Todo mundo começa do começo. E eu acho que faz sentido aqui, né, ensinar um pouco para nós mesmos, né? Que ela fala bastante sobre a nossa autoeducação. Então, ensinar para nós mesmos que o processo é demorado, que as coisas são difíceis, né? E passar isso para as crianças. Que, para mim, pelo menos, ser pai e mãe é muito se reeducar. A gente é obrigado a ser melhor e é muito difícil se aprimorar assim com intenção. Requer um esforço muito grande. Então, passar isso para os nossos filhos, né? Que dá para enfrentar as durezas da vida. É difícil, mas você vai conseguir. Ou às vezes não também, às vezes é difícil e talvez o seu talento não esteja ali, talvez não é para ser, talvez alguma coisa deu errada e nunca vai dar certo. E mostrar isso para as crianças. O livro das crianças francesas não fazem manha fala exatamente sobre isso. Então, ela fala também da leitura, ler histórias que tenham todas as emoções. Eu acho isso muito legal, né? Procurar livros para as crianças que tenham finais tristes ou que talvez não tenha o desfecho imaginado. Um final triste para mim, nossa, vai ficar gravado isso, mas eu gostava muito do Harry Potter com a Hermione, mas ele não ficou com a Hermione, ficou só no meu coração, entendeu? Então, um final triste para mim é que ele ficou com a outra mocinha lá. Enfim, tô desviando do tópico aqui. Reenquadramento, que é o R, que no Brasil é linguagem, que não é de todo mal, mas não é só da linguagem que ela fala, eu vou falar da linguagem. Enfim, a autora ela fala sobre o reenquadramento, que ela fala como o otimismo realista. Ela fala que essa é uma característica dos dinamarqueses, que eles sempre tendem a ver o lado bom das coisas, mas não como uns palhaços, assim, né? Não como um bufão, assim, que fala, nossa, tá chovendo, mas que bom, né? Que é uma pessoa quase, como fala, ingênua, assim, ingênua ao extremo. Não é isso, ela tá falando que esse otimismo realista é filtrar, remover as informações negativas que são desnecessárias. Então, ela dá o exemplo, assim, do livro. Hoje tá chovendo, alguém comenta com ela, daí ela fala assim, não, mas pelo menos não é um terremoto, né? Aí tem uma situação que eu vivi também, que era um dia que tava super nublado, um dia que tava super feio, e daí eu falei assim, nossa, mas que dia bom pra ir no parquinho. Tá um dia feio, mas que beleza, porque eu não vou ficar suando, né? As meninas não vão precisar passar protetor, não preciso levar chapéu, tá tudo certo. O melhor dia pra ir no parquinho é o dia nublado. Então, a gente tentar ver foco, ela fala assim, não é nem no aspecto positivo, muitas vezes, né? O foco no aspecto menos negativo, né? Que é essa postura de deliberadamente reinterpretar uma situação que seria negativa. Então, isso é o reenquadramento. Ela fala que é esse pensamento dos dinamarqueses. Inclusive, tem um dizer que fala assim: não existe tempo ruim, só existe roupa inadequada. E de fato, né? Às vezes a gente fala, eu tô passando muito frio, mas se você coloca um bom casaco, com segunda pele, põe meia, põe bota, talvez você já fique, o tempo não fica mais tão ruim assim, você consegue viver ali e fazer as suas coisas. E ela fala que esse reenquadramento, essa filosofia de focar no menos negativo, ele passa pelo uso da linguagem. Então, aqui a tradução a versão brasileira não está tão errada. Aliás, não está errada, mas não está tão precisa. Mas, enfim, não é um problema. Que ela fala que quando a gente usa a linguagem, o problema, na verdade, é a linguagem limitadora. Quando a gente não reenquadra, a gente usa uma linguagem muito limitadora.
Porque a nossa linguagem é, na verdade, uma escolha, né? A gente escolhe as palavras que a gente vai usar e são essas palavras que vão dar o tom da nossa vida, né? Que vão ditar como que a gente vai perceber o mundo. Então, como que você faz isso com as crianças? A gente vai ajudar as crianças a reinterpretar as coisas, muitas das coisas que ela não consegue fazer, a gente vai dizer para ela como ela consegue fazer. Então, a gente vai ajudar a criança a ver a realidade a partir de um outro ângulo e focar nos aspectos menos negativos. Então, assim, eu não consigo subir até o topo do brinquedão. Não tem problema. Mas, ó, você já consegue subir até aqui. Então, não é... Ok, de fato, ela não consegue subir até lá em cima, mas isso não é uma derrota por completo. Ela chegou até aqui. E dela dá um exemplo também que ela fala assim, às vezes no campeonato, a criança vai falar assim, eu tô muito triste porque eu perdi o jogo. Não adianta você falar assim, pois é, mas putz, quem sabe na próxima você ganha, tal. Não, valida, fala, pois é, você não ganhou, mas você fez dois bons chutes ao gol, né? Então, ok, você não tá mudando o resultado, mas você tá mostrando que, ok, não foi, talvez não tenha sido uma perda total, assim. E ela vai falar, né, que a realidade das crianças, ela é criada a partir da linguagem que nós usamos. E um problema só é um problema se nós dissermos que ele é um problema. E como isso faz sentido, né? Como isso faz sentido? Eu vejo aqui em casa, eu falo assim para Clara, ela fala assim, mamãe, eu não consigo. E pode ser eu não consigo de várias coisas, não consegue abrir um pote, não consegue, sei lá, não conseguia colocar meia outro dia. E eu falei assim, você consegue, é claro que você consegue, eu tenho certeza, você já fez isso, assim, você vai dando um estímulo ali para a criança e disse assim, você é capaz. E daí ela foi, ela colocou e ela falou, eu consigo! Então, assim, você não está dizendo para a criança, não é só o positivo pelo positivo, né, foco assim, vai, você consegue, você é forte. Tem uma outra coisa que eu falo aqui em casa também, que a gente tem esses joguinhos de encaixar as peças, que tem que estar no buraquinho certo e tal. E ela fica lá forçando, daí eu falo assim pra ela, olha, não é na força, é no jeito. E daí ela fica lá, e daí, quando ela encaixa, ela fala, é no jeito! Então ela vai testando ali, então a gente vai mostrando para as crianças que aquilo ali não é definitivo, né? Que tem um positivo. Eu gosto muito de Mary Poppins. E tem uma música da Mary Poppins que ela fala que ela fala das situações ruins, né? Que é o remédio ruim. E ela fala que toda tarefa que a gente tem que fazer tem um elemento de diversão. E se você descobrir qual que é a diversão daquilo ali, aquela tarefa acaba se tornando um jogo, né? Acaba se tornando uma brincadeira. E ela fala, uma colher de açúcar, que é esse aspecto, esse pequeno aspecto positivo que você vai encontrar, uma colher de açúcar ajuda o remédio a descer mais fácil. Então eu acho que tem a ver, assim, você encontra o que é bom naquela situação, que a coisa não vai ficar tão difícil. Isso vale para as crianças, né, para elas crescerem e desenvolver suas habilidades, e vale para nós também. Inclusive, ela fala sobre os terrible twos, que a gente fala, né? A fase dos 2 anos é os terrible twos. E que em dinamarquês eles usam uma outra palavra que eu não sei pronunciar, mas que significa a idade dos limites. E como é verdadeiro isso, né? Porque a gente acaba se entregando, falando, nossa, os terrible twos, assim, é a fase da birra, é a fase impossível, que a criança tá me desafiando e tal. Mas se a gente entende que essa é a fase do desafio mesmo, se a gente entende o que está acontecendo, a gente consegue reenquadrar essa realidade e falar, não, ok, faz parte. Então, que bom que o meu filho está me desafiando, porque significa que ele está passando, né, está se desenvolvendo corretamente, porque nessa fase a gente é de se esperar que a criança seja, que nos desafie mesmo. E ela fala, quando a gente reenquadra as coisas, a gente acaba focando na pessoa e não tanto no comportamento. Ou entendendo que todo comportamento tem uma emoção por trás. Então, ela fala assim, a criança que não quer comer, talvez ela não esteja só sendo uma criança que é fresca para comida, né? Ela não está fazendo só birra. Talvez ela já tenha comido na hora do lanche, ela está satisfeita. Então, tentar ver sempre o lado menos negativo. Ok, ela não jantou, mas às vezes ela não está com fome. Uma criança que é muito distraída, talvez seja uma criança muito criativa. Ela está ali trabalhando na mente dela, criando histórias e tal, e putz, de repente, quando viu, acabou deixando acontecer alguma coisa aqui no mundo real, mas ela estava ali na cabeça dela. Ou então uma criança muito respondona pode ser uma criança persistente. Todas essas habilidades, elas vão ser muito úteis
lá na frente, em algum momento na vida, assim, né? Como ser humano, é muito bom que a gente tenha essas habilidades. Por exemplo, nos exemplos que eu dei, controle de saciedade, a criatividade, né? Você ser perseverante, persistente, enfim. A gente tentar ver que nem tudo é uma sentença, né? Que nem tudo é um destino, mas que talvez é só a vida acontecendo e tá tudo bem. E ela fala também sobre os rótulos. Eu tô me alongando muito, essa apresentação tá muito longa já. Eu vou tentar correr um pouquinho mais. Mas ela fala assim, das coisas que a gente fica falando para os nossos filhos, né? A gente fala, essa criança é impossível, essa criança é muito bagunceira, essa criança assim assada, essa criança vive no mundo das nuvens, vive com a cabeça nas nuvens. Tem um exemplo que é muito comum, que é quando a criança não quer cumprimentar, a gente fica falando, nossa, essa criança é mal educada, bichinho do mato, não sei o que, não sei o que lá. E isso vai criando a realidade para as crianças, né? As palavras que a gente usa vão ensinando as crianças como elas têm que se enxergar, como elas têm que se perceber. E é muito danoso a gente dar esses rótulos para as crianças, sendo que, na verdade, às vezes é um comportamento natural, às vezes é uma característica dela, às vezes é só uma fase. Então, tomar muito cuidado para a gente não acabar prejudicando a autoestima das nossas crianças, né? Prejudicando a autoimagem delas com percepções que são nossas e não necessariamente são verdadeiras. Empatia. Eu confesso que eu tenho antipatia à palavra empatia, porque eu acho que é uma coisa que a gente vê repetida a exaustão por aí, então eu tenho muita resistência a ela. Mas empatia nada mais é do que a habilidade de reconhecer e responder. Desculpa. É a habilidade de reconhecer e entender os sentimentos do outro, né? Reconhecer e responder a essas emoções. É uma habilidade que garantiu a nossa sobrevivência ao longo do tempo. O livro conta isso, né? Ele traz a citação de um autor, um pesquisador, que ele fala que nós, seres humanos, não teríamos conseguido sobreviver e evoluir se nós não tivéssemos empatia e senso de colaboração, porque a gente não sobreviveu ao longo dos milênios porque nós temos garras ou presas, muito pelo contrário, né? Comparado aos animais, nós somos muito frágeis, mas nós sobrevivemos justamente porque nós podemos nos comunicar e colaborar uns com os outros. Eu gostei muito desse exemplo porque é real, assim, nós somos seres sociáveis e somos interdependentes, né? E a nossa sobrevivência, ela só é garantida porque não estamos sozinhos, porque se estivéssemos abandonados à própria sorte, cada um por si, seria a nossa destruição. E ele vai falar que as crianças desenvolvem empatia desde muito pequenas, desde muito jovens, elas vão aprender com a mãe, né? Então vão ver, vão perceber primeiro as emoções da mãe, o sorriso, o cuidado, e depois vão aprender com outras crianças, e elas vão vendo os outros adultos ao seu redor, tal, então elas vão aprendendo a ler as emoções a partir da empatia que nós temos com elas, né? E nós temos que modular, então, essa habilidade de ser empático, porque nós somos o principal e o primeiro, na verdade, modelo para elas de segurança emocional, de empatia e tudo mais, porque eles vão se espelhar em nós para desenvolver essas habilidades. Então, um exemplo muito grande disso é a forma como nós falamos dos outros na frente dos nossos filhos. Então, não adianta de nada a gente estar lá com os nossos amigos e sendo só sorrisos, estar com a nossa família sendo só sorrisos, quando a gente chega em casa, fecha a porta e começa a falar mal das pessoas. Ou então começa a falar assim, nossa, você viu a filha da fulana, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que lá? Nossa, você viu o que o fulano falou? As crianças vão percebendo isso, e elas vão, então, entendendo que isso é normal, né? Que essa murmuração, essa fofoca, essa maledicência, que ela é a nossa configuração padrão, que eu falei lá no começo, né? Que é assim que a gente tem que agir, quando, na verdade, não. E ela fala que os dinamarqueses, eles se policiam muito com relação a isso, que eles tentam tanto não julgar tanto nem a si mesmos, nem aos outros. Então, quando a gente faz isso, né? Quando a gente tem esse olhar mais empático para as pessoas, a gente consegue, isso passa também pelo reenquadramento, né? Ter um pouco essa visão do aspecto menos negativo, né? Dessa questão mais positiva. Então, ajudar as crianças a identificar o que está acontecendo ali. Nossa, você viu que aquela criança estava chorando e tal? Mas não parar só aí. Falar assim, nossa, será que ela estava chorando porque ela estava triste? Será que ela se machucou? Será que, assim, tentar ver o que aconteceu ali de trás, né? Ali por trás. Reconhecer as emoções daquela criança, a situação, o que estava acontecendo
para ajudar a criança a desenvolver esse olhar empático, esse olhar mais caridoso. E quando eu falo que a gente tem que se reeducar também, é exatamente por isso, né? Porque não dá para você querer que o seu filho não fale mal do amigo, não dá para você querer que seu filho não seja fofoqueiro, maledicente, intrigueiro, se você fizer essas coisas e você está mostrando pelo exemplo para os seus filhos. Então, se você quiser falar, né? Parenting hack aqui, dica de pais e mães. Se você quiser falar mal dos outros, espera suas crianças irem dormir e vai falar com seu marido depois no privado. Né? Não vamos deixar as crianças ouvirem essas coisas. Mas ela fala que um bom jeito de ensinar isso para as crianças também, expor elas a desenvolver a empatia, é expor elas a finais tristes, narrativas tristes e desconfortáveis, né? Então, os livros ruins não, os livros com histórias que não sejam necessariamente heróicas e de aventura e de romance, assim, que é através do contato com essas diferentes realidades, ainda que pela ficção, que elas vão conseguir desenvolver esse repertório emocional, né? Vão conseguir se relacionar com essas diferentes emoções. O Nada de Ultimatos, que em português é opressão zero. Eu não gosto dessa combinação de palavras aí, mas enfim, o que ela vai falar é que nós temos que lidar com as crianças com cooperação e compreensão ao invés do medo. Então, quando você fala assim, acho bom você fazer isso agora, senão você está ameaçando a sua criança. Ao invés de tentar ali com jeito e com mais paciência, com mais calma e de uma maneira mais comedida e firme, você conseguir aquele seu objetivo, conseguir que a criança pare de fazer o que ela está fazendo ou que ela faça determinada coisa, sem precisar gritar e bater. Isso é uma questão muito americana. Ela vai falar sobre a questão da violência muito, muito fortemente à luz da sociedade dos Estados Unidos. Para nós, eu sei que a gente tem já a lei da palmada, então isso já é proibido para nós, mas enfim, a questão do gritar, e assim, eu não digo o bater da surra, porque ainda existe, mas eu digo o pequeno bater. Você bater na mão da criança, bater na perna dela, bater no bumbum. Teve uma situação que a minha filha, muito pequenininha, bateu na cara de uma pessoa, que a pessoa estava segurando a minha filha no colo, a minha filha bateu nela, sem querer, assim, de brincadeira de criança, e a pessoa queria bater de volta na minha filha, para ela aprender que isso não se faz. Enfim, eu tive que intervir ali na situação, mas como isso faz parte muito ainda das nossas configurações padrão, né? Uma criança de 1 ano me bateu, eu de 30 vou bater de volta nela? Claro que não. E ela vai falar que, ok, as crianças, é natural das crianças que elas vão testar os nossos limites. E, de novo, quando a gente fala em repetição do discurso, o Gary Chapman, ele fala isso no As 5 Linguagens do Amor das Crianças, que foi o primeiro livro que a gente leu, que na abertura do livro ele fala, nós precisamos entender que crianças são crianças, crianças se comportam como crianças, e o comportamento das crianças, ele vai sim, muitas vezes, ser irritante, vai ser... qual que é a palavra que ele usa? Ele fala, vai ser inadequado, vai ser inconveniente, vai ser, enfim, vai ser alguma coisa contrária do que a gente quer ou do que a gente gostaria. Então, né, a gente tem que entender também que aqueles cérebros ali estão muito imaturos e não dá pra gente, com a maturidade que a gente tem hoje, querer que as crianças tenham o mesmo autodomínio. Então, entender que isso faz parte, mas também estabelecer limites claros. Porque se a gente fica na base da ameaça, uma hora a gente vai ter que parar de ameaçar e a gente vai ter que cumprir. E muitas vezes cumprir a ameaça é impossível. Então você fala assim, se você não se comportar agora, você não vai viajar. Não tem como, porque a família inteira vai viajar. Então você vai se desgastar, você vai fazer uma ameaça, seu filho vai ficar com medo, no final você não vai cumprir a ameaça que você disse que cumpriria. Então a criança, ao mesmo tempo, vai entender que você não tem autoridade nenhuma, que o que você fala não tem valor, que não vai se materializar. Enfim, você entra num ciclo ali de caótico. Então, estabelecer limites claros. Talvez o limite que você tem que impor ali não é assim, se você não parar, você não vai viajar. Se você não parar com essa brincadeira agora, então a gente vai ter que ir lá
para o outro quarto, porque aqui só vai ficar quem está se comportando, né? Aqui só vai ficar quem não está batendo. Para brincar com os amigos, a gente não pode bater. Então, se a gente vai bater, a gente não pode ficar aqui. Então, dá uma consequência que seja lógica, uma consequência que seja imediata e uma consequência que seja realizável, né? E que tenha a ver, né? Que seja compatível com o crime, assim, né? A pena compatível com o crime. Então, não dá para dizer se você... tem uma coisa também que ela fala assim, que a pena não pode ser algo muito distante. Então, se você não fizer sua lição hoje, no sábado você não vai na piscina. Não, mas calma. Tem muita coisa vai acontecer entre o agora e o sábado, né? Então, na hora que chegar o sábado, você já mudou de ideia, a criança já mudou de ideia, muita coisa aconteceu, vocês já são pessoas completamente diferentes. E como que você vai honrar essa punição no sábado? Muito complicado. E ela fala para a gente ter essa clareza para evitar a disputa de poder. Porque senão vai ficar nesse toma lá, não é nem toma lá da cá, assim, toma cá e toma lá, né? Porque vai ficar esse cabo de guerra, quando na verdade tem que ser uma cooperação. Então você fala, faz isso, a criança fala, não vou. Ela fala, e vai, não, não vou. Porque você está disputando com a criança. Qual que é a lógica disso, né? Que maturidade. Eu não tenho nem mais argumentos para isso. A gente não pode, a gente está na posição de guia dos nossos filhos, não na posição de juiz, não na posição de algoz. Então, a gente tem que entender quem eles são, de onde eles vêm, por que eles estão se comportando dessa maneira e tentar guiar eles da melhor forma possível, sem muitas ameaças. Não vou nem entrar na questão do bater, né? Porque da violência violenta, isso daí é um absurdo. Mas o gritar também, né? Perder a cabeça, a gente está passando uma imagem muito, muito desregulada. Como que a gente vai querer que nossos filhos tenham inteligência emocional se nós, que somos o modelo, somos extremamente desinteligentes emocionalmente? Por fim, o T do parent, que é o tempo juntos, que não é o socialização, porque não é tanto no sentido do estar exposto a outras pessoas, é estar junto com outras pessoas, e ela vai falar do tal do Huga, que é essa expressão em dinamarquês que se escreve Hygge, que eu achava que era Haig, e eu falei com uma amiga minha que ela falou que ela lia Hig, e no audiobook eu finalmente entendi que é Huga, como, né, Ruga, você fala Ruga, que é essa filosofia dos dinamarqueses de construírem um ambiente aconchegante e seguro, não só no físico, né, então eles querem ter casas acolhedoras, espaços acolhedores, então eles priorizam itens que trazem conforto, tipo cobertores, almofadas, velas, meias, assim, criar um ambiente que seja gostoso de estar, mas ele fala do aspecto mais psicológico, emocional e social do Ruga, que é você estar entre pessoas queridas, falando coisas boas, né, tendo boas conversas, fazendo boas atividades. Isso passa um pouco também pelo negócio que eu falei da bicicleta lá no começo, né? Não é uma bicicleta de adulto adaptada para criança, aquilo ali é uma bicicleta da família, né? Então é um ambiente que é confortável e seguro para todo mundo, né? Não é só o conforto e a destreza do pai ou da mãe que pedala. Não, aquela bicicleta, ela cabe todo mundo ali. Então ela vai falar da importância do tempo de convívio em família, de estar juntos, como isso vai passar segurança para as crianças, como isso é bom para o desenvolvimento dos afetos, como isso é bom para essa percepção de unidade familiar. Ela vai falar também da importância das refeições, porque a refeição ela é um momento ruga, assim, que pode ser muito gostoso, não só pela comida, mas pela companhia, pelas boas conversas, pela dinâmica que acontece ali ao redor da mesa. Então, basicamente isso, assim, da gente, de fato, se dedicar a ter tempo de qualidade com os amigos e com a família. E isso vai passar por deixar o telefone de lado, deixar as distrações e ser intencional no momento que a gente está junto.
Então, falar, quem sabe jogar um jogo. Nossa, eu fiz muito isso na pandemia com os meus vizinhos. A gente se juntava para jogar jogo de tabuleiro, porque a gente não podia sair do prédio, né? Então a gente interagia aqui, não tinha o que fazer, então a gente jogava muito jogo de tabuleiro. Isso agora, em retrospecto, eu vejo que era muito ruga, era muito gostoso. Ela fala para a gente ter cuidado com os assuntos que a gente vai conversar, então não ter fofoca, evitar assuntos polêmicos, tipo política, né? Vamos criar uma espécie, nos nossos momentos, Ruga, a gente criar essa nossa bolha, esse nosso momento especial aqui, esse quase sagrado, assim, onde tem que ser gostoso, tem que ser construtivo, tem que estar nos agregando a alguma coisa. Enfim, eu acho que isso é bastante óbvio, é muito o que a gente fala da questão do tempo de qualidade. Isso daqui é chover no molhado, estou rodando em círculos aqui porque foco nas crianças, foco na pessoa que está com você, crie um ambiente livre de conflitos, né? Tenha boas conversas, tenha bons hobbies, junte um bom grupo de amigos para ter, né, para fazer boas atividades que envolvam a família inteira. Então, às vezes sei lá, às vezes um passeio no shopping ele pode ser tedioso para as crianças, porque não tem nada para elas fazerem. Mas se você for fazer uma trilha, né, que você for no parque, se for coisa ao ar livre, você pode criar um ambiente ali que seja gostoso para todo mundo, né? E tem uma questão que ela toca muito por cima no livro, mas que eu faço questão de destacar aqui, que é a importância da comunidade, né? Da gente se cercar de boas influências, se cercar de bons amigos, se cercar de boas conversas, porque isso é uma coisa que fica muito clara para mim agora. Minha mais velha vai fazer 3 anos na semana que vem, e ela já é muito alerta às conversas que acontecem ao redor dela, e às vezes a gente está em algum ambiente que, por descuido, são pessoas que não têm muito tato com criança, então acabam surgindo assuntos ou palavras, expressões, algumas histórias que não são próprias para criança. E eu tive, meu marido, a gente teve uma conversa recentemente sobre isso, de que nós, então, deliberadamente iríamos evitar certos eventos ou certas, né, a depender de quem estivesse lá, porque não é um ambiente para criança. Então, a gente se cercar de fato de pessoas que tenham esse mesmo propósito de criar um ambiente que seja a palavra que me vem na cabeça é nourishing, né? Um ambiente que seja assim, que agregue de fato a todo mundo que está ali. Então, alguns hábitos, né? Algumas cenas as crianças não precisam ver, as crianças não precisam ver pessoas embriagadas, as crianças não precisam. Assim, as pautas que a gente, mesmo entre adultos, a gente não pode conversar de todos os assuntos quando as crianças estão ao redor, porque elas vão absorvendo isso. Então, se não é um ambiente que é saudável para todo mundo, ele não é um ambiente ruga. Até mesmo ela fala explicitamente no grupo, no livro, cuidado com assuntos como política, assim, assuntos que podem despertar muitas emoções, porque quem que me contou essa história? Quem que me contou essa história? Do filho que falou, que na época da eleição voltou para casa e falou assim: pai, mas quem vota no PT é mal? Um negócio assim. Filho, não é, não sei o que, ficou nessa discussão. E daí ele falou assim: então quer dizer que o pai do fulano é mal? O pai do fulano é ruim? O pai do fulano é ladrão? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente fala ao redor dos nossos filhos, para que as coisas que eles vão absorver, para as lentes que eles vão ter para o mundo, sejam boas, sejam positivas, que não sejam pré-conceituosas, né? Que não sejam, enfim, que eles não vejam briga em família, né? Ninguém precisa ver o tio e o pai discutindo se é bolsominion, se é petralha, né? Tem coisas assim que não só prejudicam a nossa relação com as outras pessoas, mas vão minando a percepção, né? Vão influenciando, vão envenenando a percepção que os nossos filhos têm das outras pessoas. Então, às vezes, aquele parente que você não gosta muito, que você fica falando mal dele perto do seu filho, ele vai crescer já com aquelas mesmas percepções e que talvez o seu filho e aquela pessoa pudessem desenvolver um outro relacionamento muito melhor, muito diferente, muito mais saudável do que o que você tem com aquela pessoa, né?
Então, sei lá, eu amo minha sogra, mas, sei lá, vai que você não gosta da sua sogra. Se você fica falando que é aquela velha, aquela não sei o quê, tarará, tarará, será que é essa imagem que o seu filho tem que ter da avó dele, né? Talvez não. É, né? Enfim, então é isso por hoje. Eu peço imensas desculpas, eu me alonguei demais na apresentação de hoje, sobretudo lá no começo, mas eu acho que aquele trecho eu não podia pular, não queria pular, mas então, antes de encerrar, eu queria compartilhar o nosso próximo encontro, que vai ser o Grito de Guerra da Mãe Tigre, que a gente vai falar da educação chinesa, que, ao contrário da educação dinamarquesa, ela é extremamente focada no sucesso acadêmico e na performance atlética, então vai ser um bom contraponto. E a gente vai ter a participação especial da Larissa, que é uma brasileira que morou 4 anos na China, e ela foi professora numa escola na China, os filhos dela estudavam nessa escola, então ela vai trazer essa visão insider aí para a gente, de alguém que viveu na prática a educação chinesa e como ela acontece. A Larissa, ela é maravilhosa, ela é super querida, muito gente boa. Ela tem um Instagram muito legal, que é o @família na Coreia, porque agora eles estão na Coreia, ela trabalha numa escola na Coreia. Quando eu conheci ela, ela era o Família na China, porque a família dela ainda estava lá. Então, eu acompanho ela já há algum tempo. Ela é muito, muito querida, ela mostra muito do dia a dia na escola, muito do dia a dia com os filhos dela, o que os filhos dela estão aprendendo, as crianças falam mandarim, muito legal. Ela trabalhou em escolas ótimas, então é muito legal ver a estrutura da escola. Agora na Coreia, é coisa assim de outro mundo, é muito legal acompanhar. Por coincidência, nesses dias agora, ela está na China, então quem quiser já conhecer a Larissa no contexto chinês, pode ir visitar ela, pode seguir ela, é muito legal. Então ela vem, o livro, O Grito de Guerra da Mãe Tigre, ele é menos teórico, fala muito mais da experiência da Amy Chua, criando filhas à moda chinesa nos Estados Unidos, então ele é quase um livro de memórias, assim. Então ele tende a ser menos teórico, mas vai ser muito legal. A apresentação dele vai ser muito breve, porque eu quero mesmo falar com a Larissa e quero que ela nos conte em primeira mão, com detalhes, assim, como que é na prática a educação chinesa por lá. Então é isso. Convido quem quiser falar a falar, senão eu vou encerrar a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos. Deixa eu. Nos vemos na. Nos vemos no dia 27 de outubro, para falar do Grito de Guerra da Mãe Tigre. Por hoje é isso. Se alguém quiser participar, a Erika é sempre extremamente querida. Ela me manda os comentários dela, ela é muito gentil. Ela é super participativa. As meninas que chegaram agora, bem-vindas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar a apostila e a gravação ao longo dos próximos dias, para quem quiser ler mais. A apostila sempre é mais completa, no sentido de que ela traz por extenso esses conceitos que eu falo na apresentação, e algumas coisinhas que às vezes a gente não tem tempo de discutir aqui, porque senão ficaria ainda mais longa a apresentação. Tá bom? É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu que agradeço, meninas. Até mais. Boa noite. Boa noite. Bom fim de semana para vocês. Para você também. Tchau, tchau, Bia. Obrigada. Tchau.